Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio de Na Volta Eu Te Conto. A gente tá chegando ao episódio 11 já. Ultrapassamos os 10 episódios, tô bem feliz. Eu queria pedir para vocês já mandarem esse episódio para algum amigo de vocês, compartilharem aí o podcast, porque ajuda muito a crescer. Quem ainda não segue no Spotify, por favor, siga. Avalie ali com 5 estrelas, essas coisas ajudam bastante. Queria, enfim, agradecer quem comentou nos últimos episódios. Eu fico muito emocionado sempre quando eu leio os comentários de vocês, porque me motiva muito a gravar mais o podcast, sabe? E o tema que eu decidi trazer para o episódio de hoje, inclusive, foi um tema que é uma sugestão de um amigo meu e ouvinte, que é o Tainan. Essa semana, na semana passada, na verdade, eu postei um story que eu jogo futebol com os meus colegas de trabalho, né, nas quintas-feiras. E aí o Thay me chamou e falou, eu queria tanto ouvir um episódio do Na Volta Eu Te Conto sobre essa experiência de jogar futebol com os colegas de trabalho e, enfim, frequentar esse ambiente esportivo, né. E para quem não sabe, além de eu trabalhar na redação do jornal, eu trabalho especificamente na redação do esporte, né, na editoria de esporte ali do jornal. Então acaba sendo uma grande parte do meu dia a dia, do meu trabalho, da minha vida, assim, é trabalhar com esporte, é frequentar esses ambientes esportivos, né? E, enfim, eu queria agradecer muito a sugestão do Thay. Acho que o último episódio antes desse também tinha sido uma sugestão, a temática. Então fiquem à vontade para vocês sugerirem temas para mim, sugerir temas para o podcast, para a gente conversar aqui. Como eu falei desde o primeiro episódio, isso aqui é uma construção que a gente vai tendo juntos e eu fico super feliz quando vocês sugerem algum tema, algum tema que a gente pode conversar aqui e trocar essa ideia, né? E que eu possa compartilhar a minha visão sobre aquele tema. Então, quando quiserem me mandar mensagem no Instagram, no WhatsApp, ou deixar aqui nos comentários também sugestões para episódios futuros, fiquem muito à vontade, né, gente? E agora, para falar sobre esporte, sobre a minha vivência no esporte, eu acho importante falar que contextualizar, né? Pra gente falar sobre o meu background esportivo. Que as pessoas hoje em dia, quando elas me veem do jeito que eu sou, super queer, mais afeminado, a forma que eu me visto, o meu jeito, assim, mais delicado e tudo mais, as pessoas não imaginam que eu goste de esportes ou que eu goste de praticar esportes, principalmente futebol. E a verdade é que desde criança eu sempre pratiquei muitos esportes, né? Eu, enfim, jogava futebol muito tempo da minha vida. O meu pai, né, como a maioria dos pais, eu imagino, tinha o sonho de que eu fosse ser um jogador de futebol. Coitado. E, enfim, né, eu acho que, ele tinha esse sonho, então ele me colocou em escolinhas de futebol desde cedo. Então, sei lá, desde os meus 7, 8 anos até os meus 16, eu jogava futebol numa escolinha de futebol. Além da escolinha, eu já pratiquei taekwondo, já pratiquei muitos outros esportes também. E eu pratiquei porque eu sempre gostei muito. E eu sempre tive, modéstia à parte, muita facilidade com todos os esportes de modo geral. Eu tenho muita facilidade para aprender, eu sempre fui uma pessoa muito atlética, assim, que tem muita agilidade, que é um atributo importante para quem faz esporte, né? E então eu sempre fui bem. E aí eu quero contar para vocês essa história de como o futebol salvou a minha adolescência, tá? Porque o que acontece? Como eu sempre joguei e eu sempre gostei de jogar, eu jogava futebol em casa, eu jogava futebol na escola, eu jogava futebol na escolinha de futebol. Logo, né, eu acabei me tornando muito bom nisso. E na escola, quando a gente é uma pessoa LGBT, provavelmente, e a gente já sabe isso desde muito pequeno, e a gente tem atributos, né,
que as pessoas julgam como não tão masculinas. Por exemplo, eu andava 90% do meu tempo com as meninas, porque eu gostava de falar sobre filmes, sobre música, sobre outros assuntos que não eram futebol e carros e motos e essas coisas. Então eu acabava andando junto com elas. Quando você é mais dedicado, quando a sua letra é bonita, quando você é estudioso, todas essas coisas as pessoas vão associando a alguém que é gayzinho, que é bichinha. E essas coisas surgem, né? E muito preconceito nasce disso, de você ser um pouco fora do padrão, né? E eu sempre fui essa criança mais afeminada, desde bem pequeno. E isso pode tornar a experiência de ir pra escola muito dolorosa, né? Porque, enfim, as outras crianças, muitas vezes elas não têm noção, mas elas acabam nos machucando com comentários, piadinhas, né? Que eles fazem. Pelo menos na minha época era assim, né? Não sei como estão as escolas hoje em dia, mas era, assim, repleto de preconceito. E o fato de eu ser bom no futebol fazia com que eu fosse uma escolha muito disputada na hora da educação física, do recreio. Então, muitas vezes não, mas tipo assim, eu sei que os outros meninos, eles nunca, assim, me falavam nada, porque nenhuma ofensa, não ficavam me zoando nem nada do tipo, porque eu jogava bem, eu era bom no futebol. Então, eles meio que dependiam de mim, porque eles queriam que eu fosse do time deles na hora que eles precisassem, nos jogos, na educação física, né? Então, assim, não foi uma estratégia que eu tive, mas foi uma coincidência, né? O fato de eu ser bom no futebol acabou me ajudando muito nesse aspecto, porque eu sinto que, tipo assim, me blindou contra muitas ofensas e muitas outras situações que poderiam ter acontecido. Que eu vejo que outras... que, por exemplo, outras pessoas LGBTs, muitas vezes elas veem o esporte como um ambiente muito hostil e deixam de praticar, né? Então não é, gays são ruins em jogar futebol, gays são ruins em esporte. Não é que eles são ruins, é que eles são afastados. E muitas vezes eles não aprendem a praticar da forma correta. Quando eles tentam participar, eles são um motivo de piada. Então é óbvio que eles não vão querer usar o tempo deles para isso, sabe? Então é muito injusto fazer essa comparação e falar que eles não são bons. Não, eles são excluídos, né? Então, isso é uma coisa que, olhando para trás, eu fico muito feliz, sabe? Porque me ajudou muito no período da escola. E não só na escola, como hoje em dia também, sabe? Por exemplo, eu entrei ali no trabalho, eu sabia que eles tinham um time de futebol, eu esperei passar algumas semanas, alguns meses, e depois eu fui lá e eu mesmo me convidei para jogar futebol, né? E não só isso aconteceu não só no trabalho, como na faculdade. Quando eu estava na faculdade, eu lembro que os meus amigos, a primeira vez que eu falei que eu queria jogar com eles, tipo assim, caíram na gargalhada, acharam que era tipo uma brincadeira, que eu tava brincando. Até que eu fui lá no primeiro jogo, humilhei todos eles, simplesmente, e eles não entenderam nada do que estava acontecendo. Porque eles não imaginavam, né? Que eu fosse ser bom no futebol, que eu ia jogar melhor do que eles. E no trabalho, tipo assim, aconteceu uma situação muito parecida, né? Eles, enfim, permitiram que eu fosse lá jogar, mas eles não botavam tanta fé, sabe? Que eu ia, tipo, ter um nível razoável de futebol. E hoje em dia eu jogo com eles toda quinta-feira, assim, sabe? E quando a gente fala desse ambiente, tipo, do futebol, eles sempre vai ser muito masculino, muito performativo, muitas vezes hostil, né? Mas assim, eu gosto de jogar futebol e eu sei que eu ir lá toda semana jogar futebol, né? Seja agora no meu trabalho, como foi na época da faculdade, ir nos lugares, jogar futebol, fazer parte desse ambiente, tem uma importância, uma certa importância, sabe? E é isso, porque o esporte tem que fazer parte da nossa vida, a gente tem que gostar dos esportes.
eu sempre falo pros meus outros amigos LGBTs, não com relação ao esporte, mas com relação a lugares aqui em Porto Alegre. A gente sempre tem lugares da cidade que a gente fala, tal lugar é muito hétero, não quero ir. Tal festa é muito hétero. E na verdade eu sempre falo, tipo assim, gente, nós vamos deixar de ir, porque a maioria lá é hétero, nem pensar, a gente tem que ir lá e ocupar esse lugar. E eu acho que é muito... esse tipo de pensamento é algo que a gente tem que ter com outras áreas da nossa vida também, sabe? As pessoas não querem que a gente pratique os esportes, na verdade a gente tem que ir lá e ocupar e mostrar que a gente pode ser muito bom nos esportes, mostrar que a gente pode ser bem melhor que os outros héteros, inclusive, né? Então eu acho que o esporte ele teve essa importância na minha vida, tem até hoje, e é uma coisa que eu gosto, só que, enfim, é um espaço hostil, é um espaço que muitas vezes a gente frequenta e a gente vai ter que ouvir piadinhas e comentários e brincadeiras, muitas vezes não direcionadas a nós, não direcionadas a mim, mas que a gente ouve e elas machucam da mesma forma. E agora eu estava dando o exemplo do futebol, mas a gente tem que praticar todos os esportes, sabe? A gente só vai praticar. Esportes são coisas que a gente aprende, a gente tem que praticar, a gente tem que fazer, né? Então tem milhares de esportes que a gente pode descobrir que a gente é bom e muitas vezes a gente não sabe que a gente é bom em alguma coisa porque a gente nunca tentou, a gente nunca fez uma aula, nunca foi lá e tentou, né? E eu falei sobre corrida também em outros episódios, né? Eu comecei a correr e eu acho que é isso, acho que a gente tem que praticar esporte, sim. E a gente tem que mostrar que a gente pode ser bom nos esportes, nas coisas que demandam habilidades físicas também. Acho que isso tem uma importância enorme, principalmente porque tem esportes agora que estão começando a ter alguns atletas gays, né? E eu acho incrível, tipo assim, a seleção de vôlei, né? Tinha o Douglas, que tava lá nas Olimpíadas, toda vez que ele entrava em campo era um arraso, né? Eu lembro que começava a tocar Pablo Vittar. Eu amava. E é isso, sabe? A gente tem que ir conquistando esse espaço também. Lá na redação onde eu trabalho, tipo, eu vejo, eu sou o único cara gay ali, queer do ambiente. Mas assim, felizmente eu consigo me vestir do jeito que eu quero. Eu mantenho, tipo, a minha personalidade ali no meu trabalho. Eu acho que eu já consegui provar pra eles que, tipo, o meu trabalho é bom, eles confiam no meu trabalho e tudo mais. Só que é sempre aquela barreira que a gente tem que quebrar de quando a gente começa num lugar, né? De mostrar que, tipo assim, gente, olha só, eu sou gay, mas eu entendo de futebol, sabe? Porque, enfim, as pessoas não esperam isso e elas vêm, elas, querendo ou não, já têm um julgamento quando elas vêm como tu é como pessoa, assim, as tuas características, sabe? E isso é cansativo, às vezes, né, de ter que sempre ir quebrando esses estereótipos um a um, todo ambiente novo que tu vai frequentar. Toda vez que eu falo para as pessoas, eu jogo futebol, eu gosto de esporte, eu trabalho com esporte, é sempre as pessoas, meu Deus, nossa, é a última coisa que eu poderia imaginar, tipo assim, eu entendo, sabe? Mas é isso, a gente tem que ir conquistando o nosso espaço, sabe? Eu sei que tem um peso enorme eu estar ali dentro de uma redação do esporte, trabalhando, eu praticar esporte, eu ir na academia, eu acho que quando eu comecei a frequentar a academia e usar roupas mais femininas, assim, eu falava muito no meu Instagram sobre isso também, sabe? Sobre como a academia também é um ambiente super tóxico para quem não segue um padrão, sabe? Não só pessoas LGBTs, como pessoas gordas, pessoas que têm corpos maiores, enfim, porque frequentar academia muitas vezes é sobre saúde, assim, sabe? Não é sobre buscar um padrão físico. E quem não tá ali buscando um padrão físico, tá indo ali só pra, tipo, espairecer, pra descansar a cabeça e tudo mais. É complicado também, porque muitas pessoas ali estão
buscando e querendo seguir um padrão físico. Então é um ambiente que de certo nível ele tem uma toxicidade pra gente, sabe? Mas a gente tem que se blindar, a gente tem que ir lá, a gente tem que ocupar esse espaço, a gente tem que fazer o nosso corre também, sabe? E eu sei que muitas pessoas tipo, me olhavam estranho quando eu ia pra academia treinar com roupas mais femininas e tudo mais, até hoje, sabe? Só que é isso, aí por causa dos olhares eu vou deixar de treinar, vou deixar de cuidar da minha saúde. A gente não pode. Então, essa semana eu entrei num teto também, agora que eu comecei a falar sobre saúde, que eu compartilhei no meu Instagram também, que eu conversei com alguns amigos sobre, que há uns meses atrás eu fiz uma cirurgia, não foi nada demais, mas eu tinha uma consulta, assim, sabe? Na semana passada eu fui pra consulta, e aí sempre quando eu, tipo, tô indo pro médico, sempre quando eu vou no médico, tem esse teto de a gente fica refletindo sobre a nossa saúde, assim, né? E aí eu, no caminho do Uber, eu fiquei pensando, um mês atrás eu tava indo pra fazer a cirurgia, né, nesse mesmo horário, indo pro hospital. E aí eu fiquei pensando, será que alguém nesses outros carros do lado que estão fazendo esse mesmo percurso tá indo pro hospital fazer uma cirurgia? Porque é isso, a gente nunca sabe, tipo assim, o que as pessoas que a gente vê na rua ali, o que elas estão enfrentando, assim, sabe? E acho que sempre quando tu vai para um ambiente hospitalar, sempre tem esse susto de realidade, que tipo assim, as pessoas que estão ali provavelmente passaram por alguma bad, tem algum familiar numa bad, passando por alguma situação, estão ali apoiando alguém. E aí eu fiquei pensando muito sobre isso, assim, que eu tava indo para uma consulta, mas que eu tava tudo bem, que eu tava com saúde, sabe? E aí eu comecei a refletir, porque assim, semana passada eu tava tendo uma semana muito cheia de trabalho, muito caótica, eu tinha um projeto enorme, assim, pra entregar, e aí eu tava muito cansado, e aí tu começa a ficar pra baixo, tu começa a falar, ai, que saco, tô cheio de trabalho, não consigo viver, não consigo, sabe? Mas aí depois eu fiquei pensando, gente, na real, que bom, sabe? Que, tipo, eu tenho saúde pra ir atrás dessas coisas, pra fazer o meu corre, pra entregar o meu trabalho. É óbvio que nem sempre é bom tá, tipo assim, com bastante trabalho. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando que bom que eu consigo, tipo, me dedicar ao meu trabalho, que eu tenho um trabalho, que eu tenho saúde pra fazer as coisas que eu gosto, que eu tenho saúde pra praticar os esportes que eu gosto, que eu tenho saúde pra ir atrás dos meus sonhos, assim, sabe? Porque esse trabalho que eu tô agora, por muitos anos eu sonhei em ter esse trabalho. Então, que bom que eu tenho, tipo, saúde pra ir conquistando essas coisas, sabe? E alcançando os meus sonhos, assim. E aí, às vezes a gente não tem essa projeção, assim, sabe? Mas, como eu falei, eu tava numa semana que tava muito cheio de trabalho, muito cansativo. E, às vezes, a gente, tipo assim, não consegue pensar nisso. Mas eu pensei, eu tenho certeza que, tipo, esses dias que eu tô me dedicando muito pro trabalho e que estão sendo muito cansativos, eles vão, tipo, me abrir portas no futuro, sabe? E às vezes a gente acha que a gente só tá trabalhando, e a gente não tem muito essa noção. Mas eu tenho certeza, tipo, na semana passada, eu tinha muito essa convicção, sabe? Tá sendo uma semana cansativa, mas eu tenho certeza que daqui 1, 2 anos, sei lá quanto tempo, eu vou, tipo assim, ser recompensado, sabe? Por trabalhos que eu tô me dedicando agora. E acho que é legal a gente ter essa perspectiva e essa esperança em mente, assim, sabe? Que nos dão motivação. E então é isso, tipo, a gente precisa ter saúde pra ir atrás dos nossos sonhos, pra lutar as nossas lutas, sabe? Pra celebrar com nossos amigos. E o esporte faz parte dessa vida com saúde, sabe? Seja ele qual for, seja academia, seja futebol, seja qualquer coisa, sabe? Então, eu sei que eu tenho vários amigos gays que ouvem aqui o podcast. Eu não sei se todos praticam esporte ou não, mas eu acho que se eu pudesse dar uma dica, sabe? É praticar algum esporte, alguma atividade física. Eu acho que o legal do esporte é que ele sempre acaba unindo as pessoas também. Ele é
querendo ou não, ele é um elo, assim, sabe? Que une as pessoas, muito forte. Eu já morei em várias cidades, assim. E sempre quando eu vou pra alguma nova cidade, eu acho que E quando eu tenho amigos que se mudam... eu acho que a principal dica que eu daria é, tipo assim, encontra um esporte pra fazer, sabe? Porque eu tenho certeza que o esporte vai te aproximar de um grupo social, de outras pessoas que têm gostos parecidos e que têm uma vida parecida com a sua. Eu amo fazer esporte, eu tenho muita vontade de fazer novos esportes. E eu acho que é isso. Por mais que muitos dos esportes ainda sejam ambientes hostis e sejam repletos de, né, de hostilidade para quem é LGBT, eu acho que isso não pode ser um impeditivo, sabe? A gente tem que ir lá, tem que conquistar esses lugares. Certamente vão ter pessoas acolhedoras nesses ambientes. A gente só precisa ter a coragem de meter a cara. E isso fica uma autocrítica, porque tem vários esportes novos que eu quero fazer. Eu tô adiando uma aula de CrossFit há anos. Tenho vários amigos que me chamaram para fazer uma aula experimental de Jiu-Jitsu também, que eu fico adiando. Porque é isso, às vezes eu também tenho esse medo, assim, sabe? De ir para um novo esporte, de participar de um novo ambiente, assim. Mas a gente tem que ter essa coragem para ir. Então eu desejo essa coragem para vocês, mas eu desejo essa coragem para mim também, pra gente fazer novos esportes, se divertir. Esporte também é diversão, sabe? E é isso, eu acho que tipo, as pessoas muitas vezes elas não têm essa ideia, sabe? Acho que principalmente as pessoas héteras, de que às vezes praticar esporte também é um privilégio, sabe? Você poder ir praticar qualquer esporte sem se preocupar em ser julgado, em ser desrespeitado, eu acho que é um privilégio, sabe? E às vezes as pessoas não sabem também que isso é um privilégio, sabe? Até essas outras coisas. Mas eu acho que a gente não pode desistir, a gente tem que ir lá e mostrar que a gente também pode ser bom em campos em que as pessoas não esperam que a gente seja bom, sabe? Eu adoro falar que eu sou bom em futebol, em que eu sou bom em esportes, porque quando as pessoas me veem, elas não imaginam isso, sabe? E é muito prazeroso ver a cara das pessoas se desmanchando, assim. Quando você fala, não, eu adoro jogar futebol. E eles ficam, o quê? Então, é legal, sabe? Eu, do meu ponto de vista, eu acho que ser gay, ser uma pessoa queer e praticar esportes também é uma forma de lutar contra alguns preconceitos e, enfim, sabe? E conquistando esse espaço para outras pessoas, para que todos os esportes sejam mais inclusivos, assim, né? De modo geral. E, enfim, se vocês ouviram até aqui, me contem se vocês já têm alguma experiência com esporte, se vocês têm alguma experiência parecida com a minha, ou se vocês têm alguma experiência que é totalmente oposta à minha, enfim. Eu adoraria saber sobre as experiências de vocês, acho que é legal a gente trocar essas histórias. E tem uma grande ouvinte aqui do podcast, que é a Catrine, a Kat. Ela também sempre fala que é para eu fazer CrossFit, então tá aí para as minhas metas de final de ano, /ano novo, e numa aula experimental de CrossFit. Eu não posso mais adiar isso. E enfim, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Comentem aqui no episódio sobre como que é a relação de vocês com o esporte. Não só sobre gênero, mas também com o corpo de vocês, porque eu acho que tem isso também, né? Acho que alguns esportes têm essa questão da vestimenta, de roupas adequadas, de se sentir bem ou não se sentir bem. E eu vou gostar de ouvir as histórias de vocês. Então, é isso. Obrigado quem ouviu até aqui. Fiquem bem, tenham uma boa semana. E a gente se vê em breve daqui a alguns dias, tá bem? Beijos, até mais!